Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje a gente vai conversar muito sobre um tema que está presente no mundo atual, mesmo que muita gente nem perceba: potências emergentes e os novos blocos internacionais. E olha, isso impacta tudo: no preço do combustível, alimentos, investimentos, tecnologia, viagens, decisões políticas e na economia mundial no geral. É aquele assunto que parece meio distante, mas que influencia direta ou indiretamente a vida de todo mundo todos os dias. Só que para entender um pouquinho, a gente vai precisar voltar lá no tempo. Lá em 1991, quando acabou a Guerra Fria, os Estados Unidos ficaram praticamente mandando sozinhos. A União Soviética caiu, a Europa ainda estava se reorganizando, então os Estados Unidos viraram tipo o chefe da mesa. Era o que a gente chama de unipopularidade americana, um polo de poder dominante, praticamente definindo tudo: política, economia, produção cultural e tecnologia. Só que, enquanto isso, vários países estavam crescendo quietinhos, alguns investindo em indústria, outros em tecnologia, outros em comércio internacional. E aí, de repente, quando o mundo percebeu, essas nações já tinham virado potências emergentes, países que ganharam força econômica, militar, política e tecnológica. E esse crescimento não ficou só dentro deles. Começou a surgir um bloco novo, acordo novo, banco novo, rota comercial nova, tudo liderado por esses países que antes não eram tão ouvidos assim. Então hoje a gente vai explicar quem são essas potências emergentes, por que elas cresceram tanto, quais blocos internacionais surgiram graças a elas e como tudo isso está mudando completamente o mapa do poder mundial. Então puxa uma cadeira, pega um café, um lanche, porque hoje a gente vai destrinchar esse assunto de um jeito simples, tranquilo e super completo. A ascensão das potências emergentes. Para começar, vamos entender o que torna um país uma potência emergente. Não é só porque é grande ou porque tem dinheiro, várias características se juntam. Eles têm populações enormes que garantem mão de obra e consumo, têm muitos recursos naturais, passaram por processos fortes de industrialização e têm crescimento econômico contínuo por longo período. Agora vamos para as estrelas do tema. China. A China é o maior exemplo e talvez o mais comentado. Depois das reformas econômicas de 1978, o país se abriu para investimento e comércio. E hoje domina setores como tecnologia 5G, inteligência artificial, energias renováveis, carros elétricos, exportações e indústrias pesadas. E ainda tem a famosa BRI, Belt and Road Initiative, também chamada de Nova Rota da Seda. É tipo um mega pacote de investimentos em estradas, portos, rodovias e rotas comerciais pelo mundo. É como se a China tivesse espalhado seu poder através de infraestrutura. Índia. A Índia cresceu com força pelo setor de TI, por ser referência mundial em serviços digitais e programação. Tem uma população enorme e muito jovem, que garante inovação e mercado consumidor, e ainda é potência nuclear e espacial, o que já mostra o tamanho de salto que eles deram. Brasil. O Brasil é gigante na produção de alimentos, energia limpa e recursos naturais. É uma potência agroambiental e tem importância estratégica na América Latina. Rússia. A Rússia mantém poder militar absurdo, um dos maiores arsenais nucleares do planeta, e controla grande parte do mercado de petróleo e gás. Isso dá a eles influência direta à Europa e à Ásia. África do Sul. É a economia mais industrializada da África e serve como porta de entrada para negócios do continente. Então, assim, são países muito diferentes entre si, mas que cresceram bastante e ganharam peso. Agora que a gente já entendeu quem são essas potências emergentes, vamos para o ponto que explica por que elas conseguiram crescer tanto e ganhar espaço. As velhas instituições internacionais começaram a falhar, e falhar de um jeito que não dá mais para esconder. Essas instituições foram criadas lá atrás, depois da Segunda Guerra Mundial, num mundo completamente diferente do de hoje. E elas ficaram meio presas no tempo, sabe? É tipo ter um celular de botão tentando competir com um smartphone. Não faz mais sentido. Vamos falar rapidinho delas para vocês entenderem. Tem a ONU, a Organização das Nações Unidas. Ela foi criada para evitar guerras e promover paz. Linda no papel. Mas o Conselho de Segurança, que é onde as decisões importantes acontecem, tem só 5 países permanentes com poder de veto: Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. Ou seja, países como Brasil, Índia e África do Sul, que são gigantes no mundo, simplesmente não têm voz real nessas decisões. É uma estrutura de 1945 ainda funcionando em 2025.
Tem também o FMI, o Fundo Monetário Internacional. A ideia é ajudar financeiramente países em crise. Mas quem manda lá? Estados Unidos e Europa, porque eles têm as maiores cotas de voto. Então, muitas decisões acabam refletindo o interesse deles, não do mundo todo. Vários países emergentes olham para isso e pensam: poxa, como que a gente vai confiar em uma instituição onde a nossa voz é mínima? Além do Banco Mundial, ele financia projetos de desenvolvimento, infraestrutura, saneamento, energia, mas ele também tem uma lógica de financiamento cheia de condições. E muitas vezes essas condições elas atrapalham mais do que ajudam. É como se fosse: eu te ajudo, mas do meu jeito. Isso gerou muito desgaste ao longo das décadas. Fora a OMC, Organização Mundial do Comércio. Ela que deveria resolver conflitos comerciais, mas está completamente travada. A disputa entre China e Estados Unidos, que é gigantesca, simplesmente paralisou vários mecanismos internos da OMC. E aí, o que acontece quando a instituição que deveria mediar conflitos deixa de funcionar? Os países começam a se virar sozinhos. Agora pensa comigo, um mundo cheio de crises, pandemia, guerra da Ucrânia, inflação global, crise energética, ameaças cibernéticas, e as instituições que deveriam resolver tudo não conseguem dar respostas rápidas? A pandemia mostrou isso com todas as letras. Tinha país brigando por vacina, faltava coordenação, faltava cooperação, faltava tudo. E foi aí que muitos governos perceberam que o sistema estava velho, travado, ultrapassado. E aí você junta tudo isso à rivalidade entre Estados Unidos e China, que virou tipo um novo cabo de guerra global, e cria um clima de tensão que essas instituições antigas simplesmente não conseguem administrar. Resultado? O resto do mundo começou a olhar para o lado e falar: tá, se essas instituições não representam a gente e nem conseguem resolver os problemas atuais, vamos criar as nossas. E é exatamente isso que está acontecendo. Países do sul global se aproximando, alianças novas surgindo, blocos enormes sendo criados, bancos alternativos aparecendo, acordos comerciais bilionários sendo feitos por fora dessas instituições antigas. É como se o mapa do poder mundial tivesse sido jogado para o alto e agora está caindo tudo em posições totalmente novas. E essa movimentação só existe porque essas instituições ficaram para trás. Elas não acompanham mais o ritmo do mundo atual. E isso abriu o espaço perfeito para as potências emergentes criarem seus próprios caminhos e ditarem suas próprias regras. É exatamente esse vazio de liderança global que fez surgir blocos como BRICS, OPEP+, RCEP. Mas quem explica isso direitinho é o Christian. Agora vamos para os blocos internacionais. A parte mais legal, porque aqui dá para ver claramente como o mundo está mudando. BRICS. O BRICS surgiu com o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e agora expandiu para incluir Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes. Isso aumenta muito o poder energético e econômico do bloco. Eles criaram o NDB, New Development Bank, o novo Banco de Desenvolvimento, que financia obras e projetos sem depender do FMI ou do Banco Mundial. E estão discutindo formas de criar um sistema de pagamento próprio para diminuir a dependência do dólar. RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership. Em português, Parceria Econômica Regional Abrangente. É o maior acordo comercial do mundo em PIB e em população. Ele junta países da Ásia e da Oceania para facilitar comércio, derrubar tarifas e integrar mais a região. A China, inclusive, tem um papel fortíssimo nele. OPEP e OPEP+. Nada mais é que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, grupo de países que controla parte enorme da população global de petróleo. OPEP+, inclui a Rússia e outros grandes produtores. Quando eles decidem reduzir ou aumentar a produção, o preço da gasolina no mundo inteiro mexe. AFCFTA, African Continental Free Trade Area, é a área de livre comércio continental africana, criada pela União Africana. Ela quer transformar toda a África em um grande mercado integrado. Mercosul. O Mercosul, ele nada mais é que o mercado comum do Sul. Ele tenta se reposicionar nesse cenário novo, apesar das dificuldades políticas entre seus membros. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre os impactos e os desafios. Essas mudanças todas trazem vários impactos para o mundo. Entre eles, os impactos positivos, que o poder econômico ele acaba ficando mais distribuído e o sul global ele ganha mais peso nas negociações, coisa que não tinha antes. A tecnologia não fica mais concentrada só nos Estados Unidos e Europa. E também novas rotas comerciais surgem como as ligadas à BRI da China. Porém, entretanto, todavia,
também tem desafios. Um dos desafios é a armadilha da renda média, quando um país cresce rápido, mas depois trava porque não inova o suficiente. Também tem a questão da dependência de commodities. O Brasil e a Rússia e até a África do Sul, eles ficam muito vulneráveis ao preço internacional de produtos, como soja, petróleo ou minério. Também ocorre as instabilidades políticas, que acaba acontecendo as crises internas, a corrupção, o autoritarismo, isso tudo acaba atrapalhando a cooperação. E aí, fora isso, também tem as tensões internas, que muitos desses países, né, eles acabam tendo brigas entre eles, né, como, por exemplo, a Índia e a China, eles têm conflitos territoriais. A Rússia tem rivalidade com a OTAN. O Oriente Médio tem as suas instabilidades constantes. Então, por mais que tenha muito potencial, também tem muita complexidade envolvida. Bom, então para encerrar, vamos amarrar tudo isso. Os Estados Unidos já não estão sozinhos no topo do mundo. Agora existe um sistema muito mais complexo, com vários países fortes disputando espaço e criando alianças entre si. Essas potências emergentes estão dizendo claramente: a gente existe, a gente cresceu, a gente quer participar das decisões. E, sinceramente, isso está mudando tudo. Desde o preço das coisas no mercado até o rumo de guerras, acordos ambientais, produção de tecnologia, rotas comerciais. A gente está vivendo o nascimento de uma ordem multipolar. E entender isso é fundamental para entender política, economia e principalmente o rumo do futuro. Obrigada por ouvir o nosso podcast. Eu espero que agora tudo que a gente falou aqui faça muito mais sentido para vocês.